Olá, que responsabilidade nesse momento do evento vir conversar com vocês, depois de tanta mulher maravilhosa ter aqui compartilhado suas histórias. Mas vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouco como é que a minha busca por quem eu sou e o reencontro com a menina que eu fui me fez gerar a plataforma educativa que é a Força Meninas. Eu nasci, coincidentemente, aqui em Guarulhos, e eu falo que o Cosmos sempre dá um jeito de mandar uma mensagem para a gente, e eu acho que é por isso que meu primeiro TEDx é em Guarulhos. Eu voltei para a cidade que eu nasci, que minha maior parte da minha família ainda mora, eu não moro mais, mas para dar meu primeiro TEDx. E eu nasci aqui em Guarulhos, eu sou filha da Dulce e do Júlio, irmã do Juca e do Davi. Eu cresci num apartamento pequeno, com grade na janela, e até os meus 18 anos eu dividi o quarto com os meus 2 irmãos. Mas as minhas memórias mais bonitas da minha infância e mais divertidas são de quando eu tinha apenas por uns 9, 10 anos e que eu podia passar minhas férias na casa da minha avó. Sabe aquela casa de vó da década de 80 e 90? E aí eu estou contando para vocês a minha idade, que está na minha cara, mas estou trazendo a minha idade para vocês também. Aquela casa de vó da década de 80, que tinha aquele piso, aqueles pisos de caquinho, que tinha um monte de planta, que tinha árvore frutífera, que tinha cachorro vira-lata, e que você podia brincar à vontade. Essa era a minha infância nas férias na casa da minha avó Ida. E eu podia, literalmente, cavar o chão, brincar à vontade, e eu sempre fui uma menina muito curiosa. Um dia, quando eu tinha 9 anos, no entardecer, numa tarde de mais ou menos verão, assim, eu lembro que estava bem quente, assim, eu reparei que no quintal da minha avó tinha um monte de alguma coisa que parecia uma casca de banana. Eu olhei para isso que parecia uma casca de banana, mas eu pensei, nossa, nunca que vai ter esse monte de casca de banana espalhada no quintal da minha avó não quer deixar aquela bagunça, só eu e meu irmão pequeno estávamos lá, quem ia ter feito isso? E na hora que eu fui encostar a mão, minha avó gritou, não encosta nisso, isso é nojento. Foi aí que minha avó veio, minha avó era uma mulher super forte, assim, pegou, tirou o chinelo do pé, virou um negócio e eu vi que tinha um monte de perninha. Como vocês podem ver aqui, eu trouxe a foto para vocês verem, existe um tipo de lesma que chama lesma casca de banana. Isso pode parecer muito nojento, mas naquela etapa da minha vida, isso para mim era incrível. Eu tinha acabado de começar a ter aulas de ciências na escola há pouquíssimo tempo. E eu voltei para a escola no outro dia, querendo contar para todo mundo o que eu tinha descoberto, que eram as lesmas cascas de banana. Eu cheguei para minha professora e falei para ela, vamos lá levar todo mundo na casa da minha avó para a gente fazer uma caça às lesmas cascas de banana? É óbvio que a professora odiou a ideia, né? E falou assim, não. De qualquer jeito, eu convidei os meus amigos para irem comigo. Pouquíssimos também se mobilizaram, né? Naquela época não tinha internet, na minha época. Como é que você sabia das coisas? Você sabia pelas histórias que seus pais contavam, pelo jeito que você explorava o mundo, pelos livros, né? E pelos seus professores. Você não podia entrar no Google na hora e ver o que é uma lesma casca de banana? Não. Você tinha acesso pela informação que te forneciam, né? Esse era o seu mundo, esse era o tamanho do seu mundo. E aí, 2 amigos meus toparam a minha ideia maluca de caçar lesma um dia à noite. Um era vizinho da minha avó e a outra era minha melhor amiga, que sempre me acompanhava mesmo. Uma semana depois, a gente foi lá e fez uma caçada às lesmas. É uma das melhores lembranças da minha infância. E a gente, literalmente, eu peguei uma caixa de sapato, a gente colocou 8 lesmas dentro, e há pouquíssimo tempo atrás, gente, sim, é questão de meses, eu acho que eu estava até conversando sobre esse TEDx com a minha mãe, e ela descobriu que as lesmas cascas de banana dormiram uma noite na minha casa. Ela não sabia dessa informação. Ela está aqui para falar que isso é verdade. Enfim, elas dormiram embaixo da minha cama, super tranquilas, nada aconteceu. No outro dia eu fui para a escola, super empolgada, com a minha caixa de sapato, com as lesmas dentro. Cheguei para a professora e falei para ela, professora, eu trouxe as lesmas, vamos mostrar para todo mundo? Ela olhou para mim com aquela cara de, claro que não, né? E falou assim, eu vou colocar numa sala, no final da aula eu vejo se a gente mostra para todo mundo. Mas dá um tempo, relaxa, que não era nem para você ter trazido isso aqui, aquela coisa. Não lembro exatamente o que ela falou, mas eu só lembro que ela não gostou. Eu fiquei todas as aulas insistindo para ela, até que perto da última aula ela decidiu ir nessa sala e levar todo mundo para mostrar o que eu tinha trazido, porque senão eu não ia deixar ela em paz, né? Também tinha esse ponto. E aí, quando ela chegou lá, por algum motivo que eu desconheço, as lesmas tinham literalmente saído de dentro da caixa. Não fui eu que tirei as lesmas de dentro da caixa, eu juro para vocês, mas eu fui parar na diretoria. Eu cheguei na diretoria, a diretora olhou para mim e chamou a minha mãe. No fim, ela falou assim, não vou nem falar com você faz essas coisas mesmo, você é bagunceira. A diretora era muito legal, né?
E ela chamou a minha mãe para conversar com ela, e eu do lado de fora, porque ela chamava a mãe, e você ficava sentado do lado de fora, assim, numa cadeirinha que você conseguia meio ouvir o que ela estava falando. E eu lembro que ela usou 3 palavras que me marcaram muito naquele dia. Uma delas era, primeiro ela falou que eu fiz aquilo porque eu queria estragar a aula, quando, na verdade, eu não queria estragar a aula, eu queria deixar a aula interessante, eu tinha achado aquilo o máximo. Depois, ela falou que eu era teimosa, insistente, sem limites, e ela usou uma expressão muito doida, que eu nunca tinha ouvido até aquela época, mas eu cheguei a ouvir depois outras vezes, que eu era uma liderança negativa para os meus colegas de classe. E, de novo, gente, minha mãe está aqui, vocês podem perguntar para ela. E eu achei isso tão pesado, eu nem entendi o que isso queria dizer, mas eu era uma liderança negativa. Eu só sei que, nesse dia, eu voltei para casa me sentindo triste e injustiçada. Mas, mais do que isso, eu perdi a vontade de levar para a escola as coisas que eu via no mundo e que eu entendia que faziam sentido e que despertavam o meu interesse. E aí isso me faz pensar, quantas meninas e meninos perdem todos os dias o interesse e a vontade de voltar para a escola porque o ambiente que eles aprendem não os estimulam a pensar, a criar, a imaginar um mundo diferente? Eu tenho certeza que muitos. Eu convivo com muitas meninas que vivenciam isso. E depois desse dia, eu literalmente comecei, dentro do meu jeito, porque eu realmente era um pouco opinativa, razoavelmente bagunceira, etc., mas eu fui me encaixando. E fui entrando nas caixinhas que a gente entra ao longo da vida. Principalmente a gente que é mulher, que é menina, a gente vai se enfiando em um monte de caixinha para atender às expectativas. Será que as pessoas vão gostar um pouco mais de mim, se eu for mais para essa área que elas falam que eu sou boa? Será que eu vou ser mais aceita, se eu for mais para cá? E aí eu passei 12 anos trabalhando em grandes empresas, tentando dar o melhor de mim, e várias vezes eu me via em situações que me deixavam, literalmente, sem ação sobre como é que eu podia chegar aonde eu queria chegar. Eu sempre quis mudar as coisas, mudar tudo que estava ao meu redor sempre foi um sentimento que vivia em mim desde menina. E quando eu cheguei nas grandes empresas, parecia... Hoje em dia todo mundo fala sobre isso nas palestras, é super bacana. Mas a realidade que todo mundo que trabalha sabe é que é muito difícil mudar as coisas quando você trabalha. E quanto maior a organização, mais difícil ainda é de mudar as coisas, né? E aí eu fui crescendo nessa organização, depois eu fui trabalhar em outra, até que eu cheguei num estágio em que quem me olhava falava, nossa, essa pessoa conseguiu, ela chegou, ela atingiu o sucesso, ela tem sucesso. Mas eu me sentia tão vazia em significado, eu não entendia por que eu gastava tanto tempo, eu trabalhava mais de 12 horas por dia, fazendo tanta coisa que muitas vezes só servia para as pessoas comprarem mais coisas que elas não precisavam e que eu também nem eu achava que elas precisavam. Pois bem, eu cheguei num momento em que, devido a uma série de situações que vocês já ouviram em muitas palestras que mulheres atravessam, em que você não entende por que, se sua performance é mais alta, você não foi promovida, você não entende por que você demora muito mais, se esforça muito mais para alcançar as coisas, para chegar em alguns lugares, e eu, por uma circunstância de vida e de saúde mesmo, decidi pedir demissão do meu emprego. E eu pedi demissão do meu emprego. Pedi demissão do meu emprego sem saber o que eu ia fazer como próximo passo. Por uma circunstância de vida, eu e meu marido, a gente tinha um combinado, nenhum dos dois tinha tido a oportunidade de viver fora do Brasil. A gente falava, se um dos dois conseguir ter uma oportunidade, a gente vai os dois juntos, e não importa o que o outro estiver fazendo. E naquele momento a gente decidiu fazer esse movimento. Então, eu saí do Brasil e fui morar na Irlanda. Eu cheguei lá, como esposa de não europeu, sem visto, eu não podia trabalhar, eu só podia estudar. E quando a gente sai de um emprego de uma empresa dessa, e você tira o crachá do pescoço e coloca ele na mesa, você não sabe mais quem você é. Você trabalhou tanto e você se esforçou tanto que você não lembra de quem você gosta, os seus amigos eram seus amigos do trabalho, e quem é você em outro país que só chove e venta? Sim, gente, a Irlanda só chove e venta. Se for visitar, visitem por breve período, ou se gostar muito de vento e chuva, fica mais tempo. Eu fiquei lá quase 3 anos. Esse processo me trouxe a necessidade de resgatar. Aqui sou eu na Irlanda e eu falo que essa é literalmente a foto que exemplifica meu tempo lá. Esse monte de pedra no caminho, né? E eu lá olhando no horizonte. É linda a foto, mas é muito da realidade que eu enfrentei lá. Mas eu também acredito que é o que vocês viram por aqui hoje, que quando a gente se vê num caminho como esse, a gente é obrigado a resgatar quem a gente era.
E não ter a possibilidade de trabalhar e só poder estudar me ajudou a pensar, mas o que eu gosto de fazer? E aí a primeira coisa que eu decidi foi fazer trabalho voluntário. Eu fui fazer voluntariado em 2 lugares, nas escoteiras, porque eu literalmente queria entender como é que funciona uma das instituições mais antigas do mundo, que forma liderança em mulheres. Então, as escoteiras têm 100 anos, e as escoteiras, muito mais do que aprender a viver em lugares, por exemplo, na mata, etc., ela fala sobre você ter cidadania, você entender que você tem um papel para transformar o que ao seu redor não está funcionando muito bem. Então, eu fui para as escoteiras e fui para a Plan International, que é uma organização que hoje atua também no Brasil, que é uma organização que, na Irlanda, ela olha para as questões que afetam meninas na África, que são, por exemplo, mutilação genital, casamento infantil, que também é uma realidade aqui no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. Então, quando eu olhei para essas 2 coisas, eu pensei o seguinte: tudo aquilo que me incomodava na empresa que eu trabalhava e que eu queria transformar, que eu queria que mais mulheres tivessem a possibilidade de sentar na mesa e decidir as coisas, e isso não acontecia, era difícil demais as mulheres conseguirem avançar naquele contexto, elas eram impactadas desde muito cedo por uma série de mensagens que também contribuíam para que elas não fizessem escolhas que tivessem alinhadas a quem elas são e às suas potencialidades. E eu descobri isso muito rápido quando eu comecei a fazer voluntariado. Quando eu cheguei nas escoteiras, a primeira vez que eu vi aquelas meninas correndo livre num lugar assim, todo verde, elas se divertindo demais, eu lembrei da Débora, que tinha 9 anos. Aquela menina curiosa, bagunceira, que cavava as coisas e se divertia. E eu me diverti demais. Aqui dá para ver meu sorriso, ficou até um sorriso meio estranho, porque eu estava tão feliz, gente, que eu me realizei nesse dia. Mas eu sabia o seguinte, que se eu queria fazer alguma coisa, eu tinha que voltar para o Brasil para fazer. Eu não queria fazer isso na Irlanda. E aí eu comecei a fazer tudo o que todo mundo falou que eu sempre fui. Insistente, sem limite. Me conectei a um monte de gente, até gente que não me conhecia. Fui atrás de pesquisas do mundo inteiro para entender o que limita o potencial das meninas. Voltei para o Brasil, comecei a fazer uma pesquisa com meninas e com mães, meninas em vulnerabilidade e meninas de classe média, para entender do que tem nas pesquisas no mundo inteiro, o que também se aplica no Brasil e quais são as particularidades que as meninas brasileiras enfrentam. Ser menina no Brasil, gente, é muito difícil. O Brasil foi eleito o país da América Latina mais difícil para ser menina. Uma das coisas que contribuem para esse índice é o casamento infantil, que eu falei agora há pouco. O Brasil é o quarto país do mundo em casamento infantil. E o casamento infantil, ele não acontece só nas regiões norte e nordeste, ele acontece aqui do lado, num bairro que é logo aqui atrás do aeroporto, muito perto da gente. O casamento infantil está em todo lugar. Quem aqui conhece uma mulher que casou antes dos 18 anos? Quase todo mundo, né, gente? Então, isso é casamento infantil, e isso ainda é muito real no Brasil, e aumentou muito na pandemia, exponencialmente. Por quê? E por que a menina se coloca numa relação marital tão jovem? Né? Ou por que os pais autorizam esse casamento? Isso acontece por alguns motivos. O primeiro dele é que, sobretudo as meninas em vulnerabilidade, elas sentem falta de um papel social. O que eu quero dizer com isso? Elas não enxergam que elas vão ter possibilidades e oportunidades de ascender socialmente ou ter mobilidade econômica, e elas são responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico e pelo cuidado com os irmãos e com os doentes. Né? Esse processo todo faz com que essas meninas entendam que ter uma família é uma forma de realmente conseguir ter um papel social no mundo. Então, ela não é que ela é falta de informação, não é falta de informação. Em lugares de vulnerabilidade ainda mais extrema, os próprios pais colocam as meninas nessa situação marital porque eles entendem que é um jeito de ter uma pessoa a menos na família para eles terem que arcar com todo esse custo. Tá? E aí eu vi uma pesquisa semana passada do IBGE que falava que 46% da geração neném ela é composta por meninas pretas e pardas. E aí, gente, não é que elas não estudam e não trabalham, elas estudam e trabalham, mas é um trabalho não reconhecido, é o trabalho não remunerado, é o famoso trabalho doméstico. Né? Elas estão ali trabalhando para manter aquela família inteira, enquanto alguém está trabalhando fora daquela casa. Ou elas estão trabalhando em situações não reconhecidas como trabalho e estão, de novo, sendo classificadas dentro desse índice horroroso que é não estuda e nem trabalha. Parece que a pessoa está afim, né? Na verdade, é um índice de não tem oportunidade. Essa deveria ser a sigla. Né?
E aí, dentro desse processo todo, eu comecei a entender que era muito importante incentivar meninas em áreas que hoje têm baixa representatividade feminina, como as áreas de ciência, sobretudo tecnologia, engenharia e matemática. Mas não dá para incentivar as meninas só da forma que a gente sempre ensinou ou aprendeu sobre isso. E não dá por quê? Porque elas não têm interesse. A vida delas inteira, elas foram socializadas e desenvolveram nelas crenças de que todas essas áreas não são para elas. É tudo que vocês ouviram até agora há pouco por vários dos nossos palestrantes. Matemática não é para menina, montar coisa não é para menina, consertar coisa não é para menina. E esse monte de caixinha, depois chega lá aquela iniciativa incrível, tenho 1000 vagas para as pessoas aprenderem a programar. Programar? Tem matemática? Não quero nem saber disso. Né? Quanto mais velha a menina, mais difícil para a gente conseguir engajar ela num programa. O desânimo é evidente. Quem trabalha com educação e está nas escolas está encarando um desânimo assustador depois da pandemia. Então, o que a gente percebe é que mesmo as meninas que têm alto desempenho, elas se veem como essa figura que eu trouxe para vocês, como se elas fossem menos do que meninos que têm desempenho equivalente aos delas. Então, mesmo as melhores alunas das escolas, as campeãs de Olimpíada, não escolhem profissões nessas áreas. E, com isso, o que elas comprometem? Elas comprometem a possibilidade de entrar mais fácil no mercado de trabalho. Elas comprometem a possibilidade de ter um salário melhor remunerado quando elas vão entrar no mercado, como primeira entrada no mercado de trabalho. E remuneração traz mobilidade econômica. Eu acho que todo mundo sabe disso. Né? Então, gente, a minha mensagem aqui hoje é que a primeira coisa é o futuro, ele é muito importante para ser deixado só para os meninos, né? A gente precisa realmente incluir as meninas nas pautas de futuro, mas para isso a gente precisa respeitar que elas desde muito cedo têm que ter a possibilidade de desbravar a sua curiosidade, livre de rótulos e estereótipos. Elas também precisam ter acesso à educação de qualidade. E, por fim, elas precisam de oportunidade. Sem oportunidade, a gente realmente não tem como mudar o nosso mundo. Então, meninas curiosas, eu tenho certeza, serão mulheres de futuro. Obrigada.